versículo 15 ao versículo de número 18. O Deus que habita em nós. João capítulo 14, versículo 15 a 18 diz assim a palavra do Senhor, né? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém? Que Deus se digne a nos abençoar com que lemos na sua santa e bendita palavra. Eu espero que nesta noite Deus graciosamente ministre o seu coração enquanto eu falo aos seus ouvidos. Eu lhe convido a fazer uma breve oração onde você está e peço que Deus abençoe este momento do culto, que Deus graciosamente ministre nossas almas, porque a palavra do Senhor nos diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pai, nós queremos manifestar a nossa gratidão pela Tua presença em nossas vidas. E também, Senhor, em nosso meio, porque o Senhor revelou em Sua palavra e nos garantiu que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em Seu nome, em nome de Jesus Cristo, o Senhor estaria no meio deles. Então a Tua presença, ó Deus, é uma realidade na vida da igreja, tanto no crente como no indivíduo, e também na vida da comunidade, quando ela se reúne para a celebração. Já que Tu estás aqui nesta noite, ser servido a ministrar nossas almas que tanto carecem de Ti. Abençoe esta parte do culto, fala aos nossos corações, cada vida que se encontra aqui nesta noite seja alcançada pela Tua palavra, e também os nossos ouvintes e quem está nos vendo através das redes sociais. Que o Senhor esteja abençoando cada vida, cada família, e que a graça do Senhor envolva cada um dos Teus filhos nesta noite. Nós oramos, nós suplicamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Desliga o celular, por favor, preste bem atenção. Quem está em pé, eu gostaria de convidá-los a se assentar. Tem cadeira bastante aqui no santuário, já que as criancinhas estão lá atrás numa atividade que daqui a pouco elas irão se apresentar aqui na igreja. Queridos, a Bíblia nos revela a Deus de uma maneira especial. A natureza, ela também nos revela. Um dos salmos diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Esta revelação, nós chamamos de teologia geral ou natural, ela não tem a função salvífica, mas ela impinge sobre o homem, impõe sobre o homem a grande responsabilidade de tributar a esse Deus dos céus, o Deus Criador, o culto que lhe é devido. Mas a Bíblia, ela começa já a nos revelar a Deus de uma maneira toda especial. O ser de Deus, o seu caráter, os seus atributos, sobretudo a sua vontade para o homem. E a Bíblia nos apresenta, queridos, a esse Deus como um Deus transcendente, ou seja, que está além da imaginação do homem. Esse Deus que nós não podemos, com a nossa capacidade humana limitada, ter a compreensão dele em toda a sua plenitude. Um dia teremos, quando estivermos lá com ele. E esse Deus, irmãos, que o profeta Isaías, ele disse lá na sua profecia, no capítulo 57, versículo 14 e 15, o seguinte, que fala sobre a transcendência e também sobre a imanência de Deus, né? Uma aguinha, quem está tossindo, é tua mãe. Diz assim a palavra do Senhor, né? E dir-lhe-ás: aplanai, aplanai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo.
porque assim diz o alto e o sublime, presta atenção, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito. Então esse texto começa a nos dar um vislumbre da transcendência de Deus. Paulo, pregando no Areópago, ele diz que Deus ele criou todas as coisas de um homem só, fez toda a raça humana, e diz que nele nós nos movemos e existimos. Hoje pela manhã nós dizíamos na classe de homens e mulheres que estavam ali reunidas, excepcionalmente no dia de hoje, por causa das crianças que estavam com atividade ali na área de trás, que Deus, ele com a sua onipresença, ele enche todo o universo. Amém? É por isso que o texto diz que nele nos movemos e existimos. Então essa transcendência de Deus deixa os irmãos extasiados diante desse ser extraordinário que habita na luz inacessível, que nenhum homem viu nem poderá ver. Mas a grande surpresa que a Bíblia nos revela, que se Deus, apesar de ser sublime e excelso, ele resolveu graciosamente se envolver, digamos assim, com a sua criação, que nós chamamos, ou interagir com ela, nós chamamos a imanência de Deus. Isso aconteceu na vida do povo de Israel, quando Deus resolveu graciosamente, quando foi inaugurado o santuário, ele enchia aquela casa com a sua glória, com a sua presença, e também a grande revelação que esse próprio Deus resolveu, assumiu a natureza humana e conviver conosco durante 33 anos. Lembre-se que a Bíblia diz que Jesus é chamado de Emanuel, ou seja, Deus conosco. Amém? Então quem teve a felicidade, o privilégio de ver a Jesus Cristo, presenciar as suas ações e ouvir os seus ensinamentos, a sua palavra, teve um privilégio extraordinário. É por isso que é dito que muitos profetas e santos da velha dispensação gostariam de pelo menos ter presenciado um dos dias do Filho de Deus aqui neste mundo. Mas o texto sagrado diz que esse verbo que encarnou, o Logos divino, ele veio realizar um propósito aqui neste mundo, veio morrer pelos pecados do homem para reconciliá-lo com Deus. E o texto sagrado diz que ele passou conosco aqui depois de ter morrido, ressuscitado, 40 dias, e depois ele ascendeu aos céus. Mas antes, numa conversa particular com o seu discípulo, que se encontra nos capítulos 13, 14, 15 e 16 de São João, ele disse que iria para o céu, mas iria mandar o Consolador. É o texto que eu vou ler para vocês aqui nesta noite. Aliás, eu já li. Se me amares, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador que fique convosco para sempre. Aí ele diz: quem é esse Consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas hoje o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Irmãos, quando eu estava refletindo nesse texto e ruminando sobre ele, olhando, e eu comecei a ficar com os olhos marejados de água, ao poder, queridos, entender que esse Deus tão excelso, tão sublime, resolveu graciosamente, queridos, habitar dentro do nosso coração. E resolveu também, todas as vezes que nós nos reunimos em seu santo nome, ele está conosco em nossas reuniões para a glória dele, para a alegria e felicidade da igreja. Eu não consegui me conter diante da revelação da palavra de Deus, saber que esse Deus transcendente, glorioso, ele resolve, decide fazer morada no coração de toda aquela pessoa que professa a fé em Jesus Cristo. Então eu queria nesta noite que você entendesse esta palavra,
Eu peço a Deus porque eu não tenho condição de colocar isso no seu coração. Eu apenas sou instrumento para falar aos seus ouvidos. Daí para frente uma obra exclusiva da graça de Deus. Mas eu espero que nessa noite você que talvez não tenha tido uma experiência com Cristo possa considerar esse grande Redentor e possa acreditar nele, aceitá-lo, para que esse Deus, a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, venha fazer morada dentro do seu coração e transformar a sua vida para a glória de Deus. Essa expressão Deus que habita em nós, eu não estou plagiando, eu estou apenas citando uma frase de um livro, ou melhor, do título de um livro do pastor Caio Fábio, O Deus que habita em nós. Falamos da transcendência de Deus, da imanência de Deus. Deus habitou no meio de Israel, Deus habitou conosco através de Jesus Cristo, e Deus agora resolve num dia especial, no dia de Pentecoste, diz a Bíblia, quando estavam aproximadamente 120 irmãos assentados, como nós estamos aqui nesta noite, e de repente, diz o texto sagrado, surgiu o som de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam reunidos. E cada um viu sobre si, ou melhor, sobre o seu companheiro, irmão, línguas como que de fogo, pousando sobre cada um deles. E o texto diz que todos foram cheios do Espírito. Então, a partir dali, queridos, a igreja começa a experimentar de uma maneira especial da presença desse Deus que vive em nós. Eu queria avançar um pouquinho nessa ideia, para que você pudesse olhar um pouco mais para dentro de você, porque às vezes a gente olha muito para fora, mas Deus está, queridos, aí dentro de cada um de nós. Mas pastor, como é possível um Deus desse tão sublime, excelso, transcendente? Aí está, irmãos, é um mistério que a palavra de Deus nos revela, e está dentro do atributo da onipresença de Deus. Então Deus, Ele está dentro de cada um das pessoas que professam de coração a fé em Jesus Cristo. A maior riqueza que você tem, querido, não é o seu carro, não é o seu apartamento, o seu trabalho, o seu sustento. A maior riqueza que você tem, que você poderá ter na sua vida, é a presença de Deus dentro do seu coração. Bendito seja Deus por isso. Porque isso vai mudar completamente a sua vida, vai transformá-la, vai mudar a sua natureza, vai implantar em você uma nova vida, vai lhe dar graça abundante para você ver a vida para a glória de Deus. O homem natural, diz da Bíblia, não pode receber, ou melhor, o mundo não recebe esta graça de Deus, porque não o vê nem o conhece. Mas Jesus disse: vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então eu queria, em duas coisas nessa noite, falar sobre essa habitação em nós, através do Espírito, e a sua presença quando nós nos reunimos para a celebração. São duas coisas distintas. Olha, em relação, você poderia dizer: mas pastor, quando é que eu recebo esta bênção no meu coração? Jesus responde: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva escorrerão do seu ventre. Isto disse-ei do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Amém? O Espírito que haveriam de receber os que nele crescem. Então, se você creu, você recebeu o quê? O Espírito Santo de Deus. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, diz o seguinte: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra do Evangelho, a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor de sua glória.
Escrevendo a igreja de Corinto, Paulo diz o seguinte: porque todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, que é judeu, que é grego, que é servo, que é livre, e todos temos bebido de um Espírito. Aí Paulo diz: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Portanto, disse Paulo escrevendo à igreja de Roma o seguinte, aos romanos: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O homem natural não pode agradar a Deus, porque ele está morto em seus delitos e pecados. Mas aqui vem a bênção para a igreja: vós, porém, não estáis na carne, e sim no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E agora ele traz uma palavra que me estremece. Diz o seguinte: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vou repetir: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não pertence a Jesus, não é salvo, não entrou no reino dos céus, está afastado de Deus, continua morto em seus delitos e pecados, apesar talvez de ser religioso. Aí diz o texto: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. E agora Paulo começa a dizer que o homem crente, a mulher crente é santuário de Deus. Não sabeis vós, disse Paulo escrevendo à igreja de Corinto, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele diz a palavra pesada: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ou não sabeis, disse Paulo para essa mesma igreja, no outro capítulo, em outros versículos, o seguinte: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, queridos, quando você ter a felicidade de ouvir o Evangelho, crer em Jesus e aceitá-lo como Salvador e Senhor, o Espírito foi derramado sobre você, e a partir daí Deus habita em nós. Bendito seja Deus por isso. Amém? Então, bem mais precioso que você pode ter na sua vida é a presença de Deus, conforme está revelado em sua palavra, na sua vida. Para onde eu for, Deus vai comigo. Bendito seja Deus por isso. Aí eu vou fazer um parênteses: será que Deus se agrada quando você vai para alguns cantos dele não é glorificado? Palavra com você, não me responda não. Agora, queridos, essa presença de Deus em nossa vida faz o quê? Então, algumas coisas eu vou comunicar para vocês nessa noite, para a sua edificação espiritual. Primeiro, sela o crente para o dia da redenção. Escrevendo aos Efésios, Paulo diz o seguinte: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade do Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? O qual, disse Paulo, é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. O selo que é uma marca de garantia. Deus, ao olhar esses 6 bilhões de pessoas da face da terra, Ele olha de uma maneira especial para aqueles que são selados pelo Espírito Santo, que é a sua igreja. Bendito seja Deus por isso. Esses selados são guardados por Deus, são cuidados por Deus, são provisionados por Deus. Tudo de bom que você possa imaginar, Deus destina aos eleitos, aos selados pelo Espírito, que são os crentes em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a igreja de Cristo, ou seja, os cristãos genuínos, queridos, são pessoas especiais dentro do programa divino. São pessoas, eu não
diria de outra dimensão, né? Porque nós estamos aí no corpo desta carne, mas no programa divino nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo diz: tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Então a igreja é uma instituição que é abençoada por Deus, goza do cuidado de Deus, da proteção de Deus, das provisões de Deus e dos livramentos de Deus. Paulo diz: todas as coisas, todas, irmãos, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito ou o seu decreto. Você é crente? Se você for, bendiga a Deus nessa noite, porque Deus habita em nós, louvado seja Deus por isso. O Espírito que habita em nós, ele leva a gente para uma vida de santificação, de separação do pecado. Às vezes eu fico assustado porque está dizendo hoje na classe, passa dia, chega dia, e a gente não vê uma mudança no meio do povo de Deus. Os mesmos atos, os mesmos caprichos, os mesmos descasos, e a gente se assuste com essa situação. Porque, queridos, a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então quem realmente nasceu do Espírito, tem o Espírito de Deus, o Espírito leva para uma vida de santificação, ou seja, a separação do pecado em todas as suas manifestações, queridos. O Espírito foi dado à igreja para santificá-la, para prepará-la como uma noiva pura, imaculada, para entregá-la ao noivo celestial que está às portas. Pelo amor de Deus, deixemos-nos levar pelo Espírito para uma vida de santificação. Porque a santificação tem uma parte da soberania de Deus e tem uma parte de sua responsabilidade também. Se não fosse assim, o texto dizia: santificai-vos, o verbo imperativo. A obrigação minha e sua é viver o que nós somos em Jesus Cristo, santos para a glória de Deus. É bom deixar o pecado, porque aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem as confessar e deixar alcançará de Deus o que? A misericórdia. Louvado seja Deus por isso. Não dá para a igreja viver, irmãos, envolvida com o pecado. E queria lembrar aos irmãos que pecado não é só matar, roubar e adulterar, não. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão dessa lei. Você quer que esse Deus que habita em você envolva a sua vida e enche de alegria, de prazer, de poder, de dons, que produz o fruto do Espírito? Se renda à sua direção. Tiago diz que o Espírito que habita em nós tem ciúmes, irmãos. Quem é que quer dividir a sua esposa ou o seu marido com outra pessoa? Me diga. Você acha que Jesus quer dividir a sua igreja com o diabo? Com o pecado? Não, senhor, não, senhora. Então vamos, irmãos, deixar esse Espírito nos levar à palavra e vemos uma vida de santidade para a glória de Deus. Se quisermos que esse Deus que habita em nós se manifeste com poder, adúlteros e adúlteras, disse Tiago, não sabeis vós que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A opção é sua. Eu não quero ser inimigo de Deus. Prefiro cortar as amarras desse mundo para poder me lançar nos braços do Senhor. Bendito seja Deus por isso. Por que Deus não opera mais no meio dessa igreja, trazendo agora para a nossa realidade aqui congregacional? Porque nós não nos santificamos, irmãos.
Olha o que Deus disse a Josué: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Não reclamo do pastor, não. Eu não sou o responsável pela sua santificação, não. É você. Cada um cuide de si, tem cuidado de ti mesmo, diz a palavra de Deus. Os obreiros são instados, cuide de você para depois cuidar da igreja. Isso é pastores, presbíteros, diáconos, mestres, profetas, seja lá quem for. Ou a gente trilha o caminho da santidade, ou esse Deus que habita em nós, está no meio da igreja, ele não vai ter, não é que ele não tenha condições, ele vai inibir a ação de Deus na vida da igreja. Esse Deus, ele concede poder para testificar de Cristo. Lá em Lucas capítulo 24, versículo 49, nós encontramos esta escritura: ficai, disse Jesus aos seus discípulos na época, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Chega em Atos capítulo 1, versículo 8, ele: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Em Atos 2 diz que o Espírito cai sobre a igreja e ela se levanta para anunciar a palavra de Deus. Em Atos capítulo 4 o texto diz que a igreja estava sendo ameaçada, se reúne para orar e invoca o nome do Senhor e diz: Senhor, vê as suas ameaças e concede ao teu servo poder, autoridade para anunciar a tua palavra. Observe que eles não pediram para curar enfermidade, para resolver problema, para ajeitar casamento, abrir porta dessa, poder para testemunhar, queridos. Sabe qual é o grande desafio da igreja? É aquilo que Paulo escreveu à igreja de Efésios: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Uma vida cheia do Espírito é uma vida belíssima, queridos, porque o fruto do Espírito é produzido automaticamente: amor, gozo, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão. Está lá aquela riqueza, aquela beleza da igreja. Esse Espírito, ele concede dons à igreja para servir a Cristo. Olha a carta aos Romanos, que você vai encontrar uma relação de dons espirituais. Na carta aos Coríntios você vai encontrar duas relações, no mesmo capítulo, capítulo 12. Lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 1, você vai encontrar os dons ministeriais no meio da igreja. Deus, ele tem enriquecido a sua igreja com os dons que ele reparte pelo seu Espírito, como ele quer. Qual o dom que você tem? Não me responde. Você já começou a buscar os dons espirituais? Porque o texto diz: buscai os melhores dons. Está escrito na palavra. A gente raramente ouve na igreja uma oração pedindo: Senhor, me enche do Espírito e me dê dons espirituais para te servir. Precisamos, irmãos, reconsiderar a nossa vida e voltar às Escrituras, porque esta riqueza é nossa. Bendito seja Deus por isso. A promessa é para vós, é para vossos filhos, é para todo quanto o Senhor nosso Deus chamar. Deus já nos deu esta graça. Santifique a sua vida, comece a buscar a Deus em oração, e você vai ver o que Deus vai fazer aqui nessa igreja, para a glória dele e a alegria sua, e salvação das almas perdidas. Agostinho dizia disse no seu livro de Confissões, ele disse: cuidado para que o mau cheiro do homem velho não afugente as almas de Cristo. Às vezes a gente cobra que haja conversão na igreja, quando a igreja não está exalando o bom perfume de Cristo, não está produzindo o fruto do Espírito, não está vivendo a vida de santidade, não ora, não busca mais a Deus. Como é que Deus vai, irmãos, operar em nosso meio? Vamos acordar, queridos. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Você é uma pessoa muito preciosa dentro do programa divino, dentro do propósito de Deus. Você não pode ficar alheio a esta obra, a esse ministério do Senhor.
Agora deixa eu afunilar para encerrar a mensagem. Esse Deus, irmãos, que habita em nós, Ele resolveu, graciosamente, se fazer presente todas as vezes. Inclusive nesta noite, quando nós reunimos para a celebração. Jesus disse ao seu discípulo: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Essa é uma realidade que nós não estamos percebendo, irmãos. A gente entra no santuário como entrasse em qualquer lugar. Nós não temos mais reverência à presença de Deus. Nós muitas vezes estamos picotando no smartphone, no celular, quando deveríamos estar concentrados na celebração do Senhor. Eu sei que a gente hoje, por exemplo, eu estou com o tablet, aqui tem Bíblia, aqui eu estou, meu sermão, que antes era uma caderneta, hoje está num equipamento de informática, é evolução. Mas na igreja, está trocando figurinhas nas redes sociais, quando nós estamos celebrando a Deus, é muita coragem que você está tendo. Porque Salomão disse: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, e incline mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. Deus está nos céus, tu está na terra, sejam poucas as tuas palavras. E quando não está fazendo coisa pior, falando do pastor, falando disso, daquilo. Queridos, Deus, Ele resolveu graciosamente se instalar no meio da sua igreja todas as vezes que ela se reúne para a celebração. Então, para mim é uma alegria muito grande vir à casa do Senhor. Agora você vai entender porque eu sou metizado à igreja quando disseram vamos à casa do Senhor, por causa da presença de Deus no santuário, irmão. Quando eu falo santuário, não é necessariamente as 4 paredes, onde nós estivermos ali, aqui e acolá. E essa presença de Deus não depende, queridos, da minha santidade, nem das minhas orações, depende unicamente da fidelidade de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: se nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Se ele diz que estava, ele estará. Agora, se está entristecido, é outra coisa. Porque o texto diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Se a sua ação está apagada em nossa vida, é porque nós estamos transgredindo a palavra de Deus. Porque o texto diz: não apagueis o Espírito. Pelo que tendo recebido o reino que não pode ser abalado, disse o escritor aos Hebreus, capítulo 12, versos 28 e 29, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Eu espero que Deus não faça um abalo. O pastor sempre deseja uma manifestação, mas também tem um certo temor. Porque, irmãos, Deus não tolera a maldade, o pecado, a mentira e uma série de coisas que nós cometemos, irmãos. Precisamos fazer uma revisão em nossa vida. Fazer como o me diz: purga-me, ó Deus, dos pecados que me são ocultos. Sonda, ó Deus, o meu coração e vai ver se há em mim um caminho mau e guia pelo caminho eterno. Porque Deus está presente no meio da igreja, irmão. Vocês conhecem a história da Ananias e Safira? Ligaram no ofertório e mentiram ao Senhor. Foram fulminados, irmão, do culto, no meio do culto. Primeiro o marido, depois a mulher. Uma ação de juízo de Deus. Eu coloquei um quadro na rede social que Deus permite. Eu disse: eu tenho uma forte impressão que Deus vai acochar a igreja brasileira. Vai apertar, porque ela está
comprometida com o mundo. Comprometida com o mundo. E às vezes Deus usa esse expediente, dá um acocho para a gente se consertar. Antes de ser afligido, diz o salmista, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Será que Deus vai ter que matar alguém aqui na igreja à noite no culto? Para a gente ter temor a Deus, ter reverência a Deus, a sua presença? Queridos, é coisa séria. Nós estamos lidando com Deus vivo. Não estamos adorando, não é energia impessoal que você bota equipamento, liga a chave, não é? É um Deus vivo. É um ser pessoal que tem vontade, inteligência, emoções, que sente, que ausculta a minha alma e a sua alma também, irmão. Vê se há em mim, disse Davi, um caminho, mas guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Nós somos miseráveis pecadores, alcançados pela graça. Temos o privilégio de ser santuário do Espírito Santo de Deus. Vamos, irmãos, pelo menos facilitar esse Deus que habita em nós, operar livremente no meio de nós, em nossa vida, através dela e no meio da igreja. Louvado seja Deus por isso. Diz a Bíblia, em cada alma havia temor, esta igreja primitiva, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz e eram edificados e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo de Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é ter respeito, reverência. Eu estou assistindo uma série na Netflix sobre o Império Otomano, os turcos, e é islamita, é o Islã. Mas eu fiquei assim, observando a reverência, o respeito que eles têm pelos deuses deles. Quando fala em nome do profeta, bota a mão do peito, aqui na esquerda, onde é aqui? Aqui. Quando fala em nome de Alá, eles reverenciam, e a gente, o Islã, o Deus dele, nós temos o nosso Deus, é o Yahvé, é Jesus, é o Espírito de Deus, é a Santíssima Trindade, é o Deus que a Bíblia revela, o Deus verdadeiro. Então precisamos, irmãos, reconsiderar essas verdades que a palavra de Deus nos revela. Deixa eu falar um pouquinho sobre a assiduidade. Olha, veja bem, nós, se você olhar o nosso calendário de eventos, o nosso boletim semanal, você vai ver que nós temos uma previsibilidade, temos uma organização. E aquilo ali, irmãos, quando nós nos reunimos, por exemplo, em dezembro do ano anterior, quando a gente vai confeccionar o calendário, quando a gente termina e apresenta em assembleia e publica, nós estamos dizendo a Deus o quê? Senhor, nós vamos fazer isso aqui para a glória do Teu nome. Vocês estão pensando que Deus não leva em consideração? Quando a gente convoca realmente jejum e oração, você não vem? Vem 30, 40, 50, mas a grande maioria não vem. Irmãos, precisamos acordar. Nós estamos lidando com um Deus vivo, um Deus que é um fogo consumidor, que está presente no meio da sua igreja. Precisa ir lá para outro canto, é aqui, queridos. A promessa dele não falha, onde nós nos reunimos com sinceridade de coração para a celebração, e ao limite inferior, 2 ou 3, o outro é infinito, ele diz, eu estarei no meio deles, bendito seja Deus por isso. Então veja, o privilégio de gozarmos, usufruirmos da presença de Deus, quando nós nos reunimos para a celebração. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. É a conclusão do livro de Lucas. No início de Lucas diz o seguinte: estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer,
Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade e era viúva de 84 anos. Quem tem essa idade aqui, levanta a mão na igreja. Eu tenho 70. Pois é, 84 anos, está escrito aqui. Aí diz a Bíblia, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e orações noite e dia. Quer dizer, aquela mulher gravitava em torno do santuário de Deus, por causa da sua santa presença, queridos. E perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comia juntos com alegria e singeria de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aí você vem para uma reunião, a outra não vem, porque já cumpriu a sua obrigação diante de Deus. Misericórdia, irmão. Eu sei que a gente não pode, eu não vou exigir, porque não tem essa competência, cada um é responsável por si mesmo, mas aproveite os cursos da igreja na medida do possível. Você é crente de mês e meio, de quinzenal, ou só no final de domingo, e olhe lá, porque às vezes nem consegue ficar no santuário para participar do culto. Como é que a gente pode crescer na vida espiritual? Por que você não vem orar a Deus, buscar a sua presença? Para os irmãos refletirem. Queridos, o que eu falei aqui é uma realidade da presença de Deus na sua vida como cristão genuíno, está aí. Amém? Não precisa correr para lugar nenhum, não. Deus está aí, você. Ele é adorado aí no seu coração. Seu coração é santuário do Espírito. Aí você deve adorar a Deus. Ele também está presente quando nós nos reunimos para a celebração, para o culto, para exaltar ao Deus Altíssimo, ao Deus que por nós tudo executa. Deus te abençoe. Que dê graça. Uma das maiores dádivas de Deus para a igreja é a sua presença em nossas vidas e entre nós, quando nos reunimos para a celebração através do Espírito Santo. O nosso corpo, antes servo do pecado, a partir da conversão a Cristo, passou a ser santuário do Espírito de Deus. As nossas reuniões são preciosas por causa da presença de Deus. Eu vou para aquele culto porque ali tem um cantor famoso no Brasil. Eu vou ali porque ali tem uma banda famosa, uma cantora famosa. Aí você vai sendo levado para se reunir por causa do homem e não por causa da presença de Deus. Porque ele disse que estava em qualquer lugar, quando houvesse pelo menos 2 ou 3 reunidos em seu nome, então ele está conosco, queridos. Ele é fiel. Então vamos pedir nessa noite a Deus que Ele graciosamente abra os nossos olhos espirituais para a gente perceber a verdade de Sua palavra e valorizá-la mais. Assim sendo, precisamos aprender a valorizar essas coisas santas e procurarmos em tudo viver para a glória de Deus. Deus te abençoe, te dê graça, que você possa, nessa noite, você que é crente, se alegrar pela presença de Deus na sua vida e pedir a Deus que lhe dê graça para você estar sempre com os seus irmãos reunidos para celebração ao Senhor. Se fizer isso, com certeza você será uma pessoa abençoada e abençoadora para a glória de Deus. E você que ainda não professa fé em Cristo, está bom de, nessa noite, aceitar, crer, aceitar e confessar. E você vai experimentar a presença de Deus na sua vida, e eu posso te garantir, pela santa palavra do Senhor, que tudo vai mudar para melhor. Amém. Feche os olhos. Eu vou pedir ao presbítero Valdenor que faça a oração pela igreja nesta noite. Peço que Deus abençoe cada vida que se encontra aqui nesse santuário, dê graça, que a gente possa
redescobrir essa verdade e começar a andar por esse caminho, porque é o caminho da sua felicidade, da sua família e da nossa igreja. Oremos. Pai amado, louvado, exaltado, engrandecido seja teu santo nome, Pai. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui na tua casa, de podermos ter um contato, Pai, direto contigo, podermos, Senhor, ter o teu perdão, a tua salvação, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando a tua igreja, abençoando o teu povo, conscientizando cada um, Senhor, da responsabilidade, Senhor, de estar na tua casa, te buscando, te servindo, porque é uma obrigação nossa, Pai. Acima de tudo, devemos, Pai, ser grato a ti por tudo em nossas vidas, Pai. Por isso te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo nosso pão de cada dia, pela nossa vida, pelas previsões, as provisões são feitas, Senhor, para cada um de nós, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és santo, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós, perdoa as nossas falhas, Senhor, as nossas fraquezas, Pai. E que possamos, Pai, cada dia, Senhor, nos dedicar à Tua obra, a Te servir mais e com amor, ó Deus. Sendo com cada um de nós. É assim que te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.